Conheça o projeto Cidades Excelentes do Grupo Bandeirantes, que avalia a gestão pública de todas as cidades do Brasil. Prefeitura de Criciúma desobriga o uso de máscaras em ambientes externos para quem tem o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Petrobras anuncia novos reajustes nos preços da gasolina e do óleo diesel nas refinarias. No esporte, Max Verstappen vence o Grande Prêmio dos Estados Unidos e amplia a vantagem sobre Lewis Hamilton na luta pelo título do Mundial de Fórmula 1. E hoje é dia de festa. TV Barriga Verde completa 39 anos de história. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, boa noite e uma excelente semana para você. Uma parceria entre o Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila criou o prêmio Band Cidades Excelentes e apresentou os vencedores entre os municípios catarinenses. A iniciativa pretende incentivar a melhoria da realidade dos municípios brasileiros por meio da premiação de boas práticas em gestão pública. O prêmio Band Cidades Excelentes analisou os 295 municípios catarinenses por meio do Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA. A ferramenta foi desenvolvida para avaliar a gestão das prefeituras com base em 5 pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Em Santa Catarina, foram premiadas as cidades que obtiveram os melhores resultados no Índice de Gestão Municipal, levantado com as informações públicas atualizadas de todo o país e auditadas pela organização do prêmio Band Cidades Excelentes. No estado, 3 cidades receberam o prêmio principal. Peritiba, no meio oeste, foi premiada na categoria de cidades com menos de 30 mil habitantes. A gente cada vez mais vai buscar se aperfeiçoar, se esforçar, estar treinando os nossos funcionários para atender sempre melhor possível a população de Peritiba. Na categoria de cidades com até 100 mil habitantes, o prêmio foi para Timbó, no Vale do Itajaí. Um agradecimento todo especial também a toda a nossa equipe de colaboradores da Prefeitura de Timbó, que não mede esforços para que a gente busque a cada dia uma melhora na qualidade de vida e também nos serviços públicos. Entre as cidades acima de 100 mil habitantes, a premiação foi para Jaraguá do Sul, no norte do estado. Este ambiente positivo nos dá um alicerce para administrarmos o nosso município com visão para o futuro, inovando, desburocratizando, facilitando a vida de quem quer empreender e, principalmente, entregando qualidade de vida para a nossa população. Outras cidades catarinenses também foram bem avaliadas e vão receber o prêmio Cidades Excelentes. Aqui no telão eu tenho as cidades, vamos a elas. Na área de eficiência fiscal, Presidente Getúlio, Videira e São José foram as cidades premiadas. Na área da educação, vão receber o prêmio, vai aparecer para a gente aqui, ó, Educação. Luzerna, Pomerode e também a cidade de Chapecó, capital do Grande Oeste catarinense. As premiadas na categoria Saúde e Bem-Estar, Vitimarsum, Joaçaba e a capital do estado, município de Florianópolis. Agora, o pilar da infraestrutura são os municípios de Itapiranga, Timbó e Balneário Camboriú, os que vão receber o prêmio. E no pilar de desenvolvimento socioeconômico, recebem o prêmio as cidades de Piratuba, Braço do Norte e Jaraguá do Sul. Mudando de assunto aqui no Band Cidade, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente no começo da tarde de hoje na BR-282 em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima fatal é uma mulher de 60 anos de idade. Um homem de 63 foi levado em estado grave para o hospital pelos bombeiros. Os dois estavam em uma picape com placas de Palhoça que se envolveu num acidente com uma carreta com placas de Itapema. A carreta seguia no sentido oeste do estado quando teve a frente cortada pela picape que tentava cruzar a rodovia. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. O fim de semana foi violento no trânsito catarinense. 4 pessoas morreram nas rodovias federais e estaduais e outras 4 morreram em acidentes nas áreas urbanas das cidades catarinenses. Vamos em frente com o Band Cidade. A gente vai falar agora da política, né?
Hora é assunto de política, hora de política aqui no Band Cidade. Vamos aqui para a câmera aberta então, câmera 2. Já está entrando aqui comigo o Roberto Azevedo, para a gente falar um pouquinho sobre política. Entrou. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Bem. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Vamos começar falando de política, Roberto. Olha, o governador Carlos Moisés vai à Escócia, vai participar da Conferência do Clima da ONU. Como é que se analisa essa situação? Olha, é uma ideia interessante se tiver como prospectar alguma coisa. Porque, no primeiro momento, a primeira avaliação que a gente pode fazer é a de que o governador vai num ambiente internacional, onde os países que estão envolvidos no processo vão negociar diretamente com o governo brasileiro e não com um dos estados da federação. Aí você vai dizer, não, mas é uma oportunidade para que também a iniciativa privada possa ser aquinhoada com algum pedaço. Tomara, porque também tem uma construção toda política em torno desse assunto. Por quê? O governador deixa o Estado, viaja, quem deve assumir? A vice-governadora Daniela Rainer, que não goza exatamente de todo aquele prestígio junto ao governador do Estado. Então está sendo construído para que o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, assuma o governo. Construção interessante, porque pode ter até repercussão nos processos futuros, nas alianças futuras aqui no Estado. Daqui a pouco eu volto com mais informação aqui no Band Cidade. Vem aí mais um aumento nos preços da gasolina e do óleo diesel nas refinarias. O reajuste já passa a valer a partir de amanhã. O aumento foi anunciado hoje pela Petrobras. A gasolina vai subir 7,04% nas refinarias. Com isso, o litro passa a ser vendido para as distribuidoras a R$ 3,19, reajuste médio de 21 centavos por litro. O óleo diesel vai subir ainda mais, 9,15%. O preço médio sobe de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, aumento médio de 28 centavos. A estatal informou que o reajuste serve para garantir que o mercado siga sendo suprido, sem risco de desabastecimento, e alinha os preços brasileiros ao mercado internacional, que reflete os preços do petróleo e da taxa de câmbio. Este ano, nós já tivemos aí 76% de aumento. Para a categoria dos juros de pós-gasolina, o aumento é a pior coisa que possa acontecer, porque existe uma retração, o consumidor começa a fazer uma economia, porque a gasolina está cara para o brasileiro, e aí o posto de gasolina ele entra num problema de liquidez nos seus negócios. O presidente do sindicato que representa os postos de combustíveis afirmou ainda que se os empresários do setor trabalhassem com a margem de lucro considerada normal, o litro da gasolina poderia estar ainda mais caro para o consumidor. Nós poderíamos trabalhar no máximo de 20% sobre o preço de compra, e hoje, antes do aumento, o preço de compra está na faixa aí de R$ 5,70 a gasolina. E se fôssemos usar o percentual ideal, nós trabalharíamos aí com a gasolina já superior a R$ 7,00. Agora as informações da pandemia. 10 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Com essas mortes, chegou a 19.582 o total de pessoas que morreram desde o começo da pandemia aqui no estado. 306 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total agora é de 1.211.707, com 1.186.263 casos de pacientes recuperados de contaminação, 5.862 casos em acompanhamento. 41,05% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid aqui no estado, com 461 leitos vagos atualmente. E pela terceira semana consecutiva, Santa Catarina está sem regiões nos riscos grave ou gravíssimo para a Covid-19. É o que mostra o novo mapa atualizado divulgado pelo governo do estado, que já está aqui no nosso telão. A gente pode ver que tem 4 regiões na cor azul, as regiões do Alto Vale do Itajaí e do Oeste, que estavam no risco alto, evoluíram para risco moderado, cor azul, e se juntaram à Foz do Rio Itajaí e também ao Alto Vale do Rio do Peixe. O Alto Uruguai foi na contramão, saiu do moderado, foi para o alto, cor amarela, e as demais regiões permanecem também na cor amarela, risco alto para a Covid-19. O aumento na cobertura vacinal segue sendo o principal fator de melhora dos indicadores, mas o governo ainda recomenda cautela, porque o número de casos ativos, que você viu agora há pouco, segue alto ainda em Santa Catarina. E agora, vamos ver como é que está a vacinação aqui no estado, os dados do vacinômetro estadual. Olha só que dado positivo, Santa Catarina chegou a 90,23% da população com mais de 12 anos de idade, população vacinável, já
pelo menos com uma dose de vacinas contra a Covid-19. Dá um total aí de 5,5 milhões de doses aproximadamente. Com o esquema completo, são 67,08% dos catarinenses vacináveis, com mais de 12 anos de idade, 4 milhões e 100 mil doses. O total de doses aplicadas já chegou então a 9.853.000 em todo o estado até o momento. Bom, e em Criciúma, quem está com o esquema vacinal completo já pode andar sem máscara em ambientes externos. A determinação é de um decreto publicado pela Prefeitura. O decreto foi publicado na última sexta-feira no Diário Oficial do Município. Quem já tiver tomado a dose única ou completado o esquema vacinal com 2 doses contra a Covid-19, com mais de 14 dias da segunda dose, está desobrigado de usar máscara em ambientes externos, como parques, praças e ruas. Aquele que tomou a vacina, que está com o esquema vacinal completo, que tomou aquela dose única ou a primeira e a segunda dose, esse está desobrigado, mas se quiser continuar usando a máscara, que use a máscara. Pronto, não tem problema nenhum. Agora, penalizar aqueles que fazem a coisa certa, em detrimento daqueles que não estão levando esta doença a sério, aí não dá, né? O decreto mantém o uso obrigatório da máscara em ambientes fechados e também as regras de distanciamento social em ambientes externos. Vamos voltar a falar com o Roberto Azevedo. Roberto, é o anseio de toda a sociedade. Ninguém gosta de usar máscara, a gente tem que reconhecer. Agora, é absolutamente necessário. Mas é o momento de fazer essa flexibilização? Olha, os especialistas dizem que não. Mas o prefeito usou um argumento muito bom. Aqueles que já estão com a vacinação completa. Ou seja, as 2 doses ou a dose única, ou mesmo os acima de 80 anos que já têm o reforço. Isso é importante. A minha dúvida, e a dúvida de todos que estão nos assistindo agora, é como vai ser feita essa fiscalização. Encontra o indivíduo na rua, sem máscara. Alguém vai pedir a quitação dele com as 2 doses de vacina ou a dose única? É o primeiro ponto. Segundo, Criciúma já tem muita gente que não quer usar a máscara e que não se vacinou. Que tipo de penalidade vai ser feita para essa pessoa? Vai ser obrigada a usar a máscara? Eu acho que não. Então, o que a gente tem que entender é que voltamos àquele princípio. A atitude do prefeito é de vanguarda, atende certamente o pedido da população, o Rodrigo acabou de falar, é indubitavelmente chato andar com a máscara, é ruim. Para quem tem problema respiratório, então, é pior ainda, mas é a nossa proteção. Além da vacina, a máscara e também o uso de álcool em gel e lavar as mãos constantemente. Vamos torcer que dê certo. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Uma massa de ar mais seco e também frio deixa o tempo firme em Santa Catarina nesta terça-feira. Você confere agora os detalhes na previsão do tempo. O dia vai ser ensolarado do oeste ao litoral sul e também na Grande Florianópolis. No Vale do Itajaí e no norte do estado, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas começam o dia mais baixas, com formação de geada nas áreas mais altas do Planalto Sul e sobem ao longo da manhã e da tarde. Em Florianópolis, mínima de 15, máxima de 27 graus. Em Blumenau, variação entre 13 e 27. Em Lages, mínima de 7, máxima de 23. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Hora do esporte. Na Fórmula 1 deu Verstappen no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Hamilton largou melhor e os dois estiveram lado a lado na mesma curva 1 do entreveiro de sexta-feira. Verstappen chegou a sair da pista e quase perdeu o segundo lugar para Pérez, mas o mexicano tirou o pé para o companheiro seguir. Max perseguiu Lewis na primeira metade da prova, mas não conseguiu ficar em posição de ultrapassagem. A troca de posições veio na estratégia. Verstappen parou primeiro nos boxes, enquanto Hamilton ficou mais tempo na pista com os pneus mais gastos. Com o rival na frente, o inglês passou a ser o perseguidor. A tática de Hamilton e da Mercedes foi fazer mais tarde o segundo pit stop e ter pneus em melhor estado no fim.
Hamilton bem que tentou, reduziu a vantagem para apenas 1 segundo, só que Verstappen conseguiu preservar os pneus sem ficar vulnerável a um ataque final. Max Verstappen, Super Max do capricho! A situação ficou um pouco mais difícil para Hamilton, que agora está 12 pontos atrás do adversário. A próxima corrida será daqui a 2 semanas no México, e nas últimas 4 corridas lá, foram 2 vitórias para Hamilton e 2 para Verstappen. Só um pouco mais de pimenta na tensão para essas 5 provas finais. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense perdeu fora de casa para o Bahia. Na Fonte Nova, o Bahia foi superior à Chapecoense durante toda a partida e as redes balançaram logo no primeiro minuto. Gilberto recebeu o cruzamento de Nino e marcou. O segundo veio aos 19. Matheus cruzou na área e Raí, nas costas de Jordan, chutou sem chances para Kehler. Os donos da casa fecharam a conta na etapa final e foi com a lei do ex. Raí cobrou escanteio e Luiz Otávio subiu mais que todos e marcou de cabeça. Fim de jogo, Bahia 3, Chapecoense 0. Com 15,5% de aproveitamento no Brasileiro, a Chape tem 99,99% de chance de ser rebaixada. Na Série B, o Avaí derrotou o Cruzeiro e se manteve no G4. O único gol da partida foi marcado no segundo tempo por Lourenço, aos 11 minutos. O atacante aproveitou o cruzamento de Vinícius Leite e de cabeça garantiu a vitória dos donos da casa. Avaí 1, Cruzeiro 0. O resultado consolida a equipe no G4, a 3 pontos do 5º colocado, o CRB, e deixa o Cruzeiro apenas com chances remotas de acesso. O Avaí volta a campo amanhã, às 4 da tarde, contra o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Brusque abriu a 22ª rodada da competição com derrota em casa. O torcedor quadricolor começou a noite deste domingo sorrindo no estádio Augusto Bauer. Diante do Vila Nova, o Brusque abriu o placar com Garcês. Mas o time goiano não se acomodou. E 13 minutos depois, Cleiton empatou. A virada dos visitantes veio ainda no primeiro tempo. Após cobrança de falta, o árbitro viu o toque de mão de John Clay dentro da área e marcou o pênalti. Cleiton bateu e marcou. A etapa final começou e o Vila Nova ampliou a vantagem. Com 1 minuto jogado, Diego Tavares chutou de fora da área, fazendo o terceiro. Até que aos 40, a defesa do Vila se atrapalhou e Tony aproveitou para marcar. Mas não foi suficiente para o quadricolor evitar a segunda derrota seguida. Brusque 2, Vila Nova 3. Na Série C, o Criciúma sofreu a primeira derrota sob o comando de Cláudio Tencati. Aos 8 minutos do primeiro tempo, o Elton balançou as redes para os mandantes. E o Tigre só não foi para o intervalo com uma desvantagem ainda maior, porque o goleiro Gustavo fez uma grande partida. O segundo tempo não foi diferente do primeiro. O Criciúma tentando chegar ao ataque, mas sem uma chance clara de gol. E o Botafogo fazendo uso dos contra-ataques. E já no final do jogo, o Criciúma ainda perdeu a oportunidade de empatar a partida. Em cobrança de falta, Marcel Scalesi mandou no pé da trave. E terminou assim, Botafogo da Paraíba 1, Criciúma 0. Esse resultado embola o Grupo C, mas o Tigre continua com o segundo lugar com 5 pontos somados. E hoje a TV Barriga Verde está em festa. A emissora completou 39 anos de atividades. Confira agora uma reportagem especial para você. O ano era 1991. Na TV, a cobertura da visita do Papa João Paulo II a Florianópolis, um momento histórico na capital catarinense. Naquela época, o Isaías tinha 18 anos. Tinha entrado na TV um ano antes para o primeiro emprego formal e já participava de uma cobertura desta magnitude, sem as facilidades tecnológicas que existem hoje. Foi planejado com muita antecedência, praticamente uma semana assim, de antecedência, para a chegada do Papa em Santa Catarina e com um pool de TV, onde a gente transmitiu para todas as emissoras do estado. De lá para cá, a TV Barriga Verde segue sendo o único emprego registrado na carteira de trabalho dele. Eu entrei aqui, a TV estava completando 9 anos e hoje 39 anos, né? Sim. Então, meu primeiro emprego aqui dentro, fazendo a minha carreira. Ao longo de 39 anos, a TV Barriga Verde colecionou estas e centenas de outras histórias. Até hoje tem profissional que está por aqui desde que a emissora foi criada. É o caso do Rogério, que em 1982 já fazia trabalhos para a recém-criada emissora.
A gente ficou sabendo que o São Saúl ia abrir um canal aqui. E abriu a rádio primeiro. E eu peguei umas férias e vim passear aí. Fui visitar o meu amigo, o seu Saúl, o Erivelto. E me convidaram. Vem cá, a partir de amanhã você já vai estar com a gente. São quase 4 décadas de atuação a serviço da comunicação catarinense. Coberturas que marcaram história, como o incêndio no Hospital de Caridade em Florianópolis, a transmissão da Fórmula Ford e tantas outras. A Leda, hoje diretora de conteúdo, lembra bem do trabalho como repórter na enchente de Blumenau, em 1984. A gente levou quase uma semana em Blumenau, porque aí, na época, a gente só podia voltar por Gaspar, não conseguíamos passar. Nós ficamos num hotel, sem luz, tinha que subir e descer de escada, acabamos ficando sem comida, a gente só tinha refrigerante quente, e a gente conseguia mandar matéria, naquela época não tinha internet, então a gente mandava via Embratel, comprava um horário de canal. Para entrar na Embratel, estava tudo alagado, eu tinha que subir uma escada de pintor para entrar por uma janela. E aí lá tinha o cara para, mandava as matérias para cá e assim foi. A TV Barriga Verde começou em 1982 com a programação do SBT. 3 anos depois, em 1985, a emissora passaria a transmitir o sinal da Rede Manchete. Foi assim até dia 5 de setembro de 1993. No dia 6 de setembro, a emissora passaria a integrar a Rede Bandeirantes de televisão. Uma parceria que dura até hoje. Jornalismo, esporte e entretenimento, a diversificada e qualificada programação da Band chega a Santa Catarina pelo sinal da TV Barriga Verde, que mostra nos espaços locais o que é notícia e o que acontece no estado. Às vésperas de completar 40 anos, a TVBV se reinventa, planeja o futuro, sem deixar de olhar para o passado a favor de Santa Catarina e para cada um e cada uma que deram uma contribuição para uma das maiores emissoras de televisão do sul do Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.